Eita maravilha, Pai do Senhor, meus amados, tudo bem? Aqui é o pastor Tadeu Malvino. Nós vamos agora iniciar a segunda parte do estudo a respeito do jejum. Nós aprendemos no primeiro estudo, que o maior homem da história jejuou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero iniciar esse estudo com uma oração pela tua vida, uma oração rápida, mas tenho certeza que vai te edificar para a glória de Deus. Amém? Senhor Jesus, nesse exato momento eu apresento a vida desta pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor, que vai ser edificado, que vai aprender a respeito do jejum. Eu tenho certeza, Senhor, que a tua presença é real em nossas vidas. E através do nosso jejum, nós se aproximamos ainda mais do Senhor em comunhão, intimidade e graça. Senhor, quebra toda barreira, impedimento, laço, pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, é importante, quando nós falamos a respeito do jejum, o jejum tem o poder de mudar a tua história. Aprenda uma coisa, quanto mais você se esforça na sua vida espiritual, Deus ele vai te honrando. A palavra correta essa é. Quanto mais você se dedica, quanto mais coisas espirituais você adquire para a tua vida, Nós aprendemos que existe a consagração. O que é a consagração? Dedicar-se a Deus, o seu primeiro momento da manhã. Ou seja, o que é a consagração? É das 6 ao meio-dia. Na consagração você não toma café, você não come pão, você fica até ao meio-dia e depois você almoça. Porém, aprenda isso, você tem que estar acordado, tá bom? Louvando, adorando, lendo a palavra de Deus e fugir da aparência do mal. Amém? E quando você fazer um jejum, da consagração e o almoço, você tem que ficar até às 18 horas. E depois das 18 horas, você vai jantar, tá bom? E assim você vai mortificando a sua carne, assim você vai se adaptando para chegar e fazer um jejum total, O que é um jejum total? Sem alimento e sem bebida, E assim você vai ver, eu tenho certeza, depois você assiste o primeiro vídeo, é muito importante. Eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor, na comunhão, na intimidade, na presença de Deus. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, tem coisas na tua vida que você tem que fazer um esforço, uma dedicação. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, Você tem que jejuar. Por quê? Quando você lê lá diante da palavra de Deus, que Jesus nos ensinou em Marcos capítulo 28, versículo 29, dizendo assim, que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Aprenda uma coisa, todo jejum ele tem que vir acompanhado de bastante oração, período de oração, ok? Então quando você fazer uma consagração e vai iniciar da meia-noite, do dia anterior, quando dá 0 horas, e você vai até meio-dia, no outro dia, o que vai acontecer na sua vida? Você tem que tirar períodos de oração. Por exemplo, acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e assim vai no seu propósito. Estou dando exemplo, você pode acordar às 3, às 4 ou às 5, e quando for às 6 da manhã você tem que estar de pé, para se consagrar ao Senhor. Por isso que as pessoas gostam de se consagrar no domingo pela manhã, que é um dia livre, que ele pode dedicar sua manhã total para Deus. Pastor, mas e eu trabalhando, eu posso? Também pode, Aí você tem que analisar, organizar o seu tempo para fazer esses períodos de oração. Não existe jejum sem oração. Já começa por aí, eu estou jejuando e nem, estou jejuando, estou de boa, estou tranquilo e nem vou orar. Não. O jejum só é validado, é como se fosse uma chave que vai abrir a porta. Só é validado com a oração. Amém? E eu quero que Deus te abençoe nesse estudo para a glória de Deus. Amém? E Deus é fiel para te dar a vitória. No final desse estudo eu vou orar por você, tá bom? Depois você vai lendo Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7, a respeito do jejum. A palavra de Deus nos ensina também, amados, no Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham o único dia do jejum instituído. É importante isso, O judeu tinha o seu dia. Ou seja, por quê, pastor? Porque o jejum é um sinal de purificação.
mortificação da carne, ou seja, eu tenho que matar os meus desejos carnais. Quando você faz um jejum, você está dizendo para a tua carne, para o seu eu, para o orgulho, para a sua vontade, que você não faz mais a sua vontade, mas você faz a vontade de Deus. Ou seja, você está dizendo, ó carne, você não faz a tua vontade, você vai fazer a vontade de Deus. Então todo sacrifício gera milagre, né? Gera algo novo na tua vida. Então é importante, não desista, né? Persista e acredite. Tenha fé, porque Deus vai honrar a sua consagração, o seu jejum, né? Logicamente vindo acompanhado de bastante oração. A oração é a chave da vitória. A oração, Deus derrama unção, graça, poder, virtude sobre a tua vida. Amém? É o poder da oração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, Deus é fiel. Então vamos ler aqui, bem rápido, né? No Antigo Testamento. E Deus, ele é fiel para te dar vitória. E creia nisso. Todo jejum tem um resultado. Já ouviu falar? Toda ação tem uma reação. Nada que você faz diante de Deus é em vão. Você tem que ter fé, né? Oração. E falar, Deus, está tudo em tuas mãos. E o Senhor me guarda e me protege para a glória de Deus. Levítico, amados. Levítico, capítulo 23, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ou seja, dia da expiação, ou seja, o dia da convocação, um dia do jejum. Por isso que o cristão tem que ter o seu dia de jejuar, o seu dia de se consagrar. Pastor, na semana eu trabalhei importante. Teve um aluno que fez uma pergunta, pastor, né, eu trabalho com, carregando muito peso, né? Carrego muito peso, né? Muita carga pesada. Teve outro que falou, eu trabalho de pedreiro e é pesado o serviço, como que eu faço? Aí eu aconselho, primeiro ponto é pela fé, né? Como uma pessoa carrega muito peso, tem que tomar bastante cuidado. Então você que carrega peso e não consegue fazer jejum, porque vai, né? Vai te deixar fraco, né? A pessoa até citou que mesmo se alimentando ele fica fraco. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que esperar no dia da folga dele, né? É como eu disse, a oração. Faz bastante período de oração, né? Ele tem que esperar o dia da folga dele para ele fazer um jejum, né? Que ele aguente, né? Eu tenho certeza, né? E ele faz um período de oração. Ele pode fazer um exemplo, 7 sábados, 7 domingos, né? Vou me consagrar ao Senhor, vou, né, sacrificar o meu café da manhã. E nos outros dias na semana que ele não consiga, né, jejuar, ele vai fazer período de oração. Levanta mais cedo, faz 1 hora de oração e Deus vai conhecer o coração dele, né, o que ele precisa. Ele vai consagrar o seu coração ao Senhor. Isso é importante também. Isso são, né, orientações que podem mudar a vida dessa pessoa para ele não ficar aflito, porque ele não está conseguindo fazer jejum durante a semana, porque ele trabalha, carrega peso. Tá? E outra coisa, é pela fé, né? Tem muitas coisas que Deus vai te sustentar. Amém, meus amados? Vai fazendo as devidas anotações, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai mudar a nossa história. A Bíblia também nos ensina em Lucas capítulo 18, versículo 12, que os fariseus, né, tinham os seus 2 dias da semana para jejuar, ou seja, eles se preparavam, porque o jejum ele é importante. O jejum, ele purifica a nossa mente, ele purifica o nosso coração, né? Você pode perceber que outras religiões, eles praticam jejum. Tem jejum de 7 dias, 6 dias, 3 dias. Por quê? Porque é uma purificação, é uma preparação para algo maior, né? É uma preparação para o mundo espiritual, uma evolução, né? Algo forte, né? Mas diante de Deus, né? Então, o servo de Deus que faz jejum, ele está se preparando para algo maior, né? Ele está aperfeiçoando os dons. A Bíblia não diz em Coríntios, né? Buscar com zelo os dons espirituais. Então ele está zelando da sua vida espiritual. Ele está buscando a Deus. Então você tem que entender, se você não se esforçar ainda mais na presença de Deus, muitas coisas ficarão retidas,
na tua vida, porque você tem uma chamada, uma vocação. Então é necessário, aleluia, você se dispor, né, diante de Deus, estar diante da presença do Todo-Poderoso. Amém? Porque Paulo jejuou, Jesus jejuou, louvado seja o nome do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Eu quero ler com os amados irmãos, é importante, mais um texto da palavra de Deus, e vai gravando essas informações. O seu jejum é válido. Daniel fez um jejum de 21 dias. Eu tenho certeza, como eu falei no primeiro estudo, que não foi um jejum total, né? Pode ter sido uma consagração nos 21 dias, mas sabe o que importou? Que ele orou bastante. A oração, ela move o seu coração para Deus te transformar. É isso que Deus faz. A oração você fala com Deus. E o jejum você mata a vontade da sua carne para se preparar para estar na presença de Deus, para evoluir, para crescer. Aleluia! E o nome do Senhor ser glorificado. Então grandes coisas fará o Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9 que aquilo que o olho não viu, que não subiu ao coração do homem, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você que está diante de Deus, faça propósito, faça voto e cumpra, aleluia, porque Deus vai te honrar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus é fiel na tua vida, na tua história, para a glória de Deus. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, também diz assim, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aleluia. Então o que Deus está nos ensinando? Aprenda uma coisa. Forças malignas só sairão com jejum e oração. Porque a força maligna, ela vem tentar pegar a nossa carne, para fazer a vontade da carne. Então a primeira força maligna que nós vamos tirar fazendo jejum é da nossa carne, da nossa vida. Porque é uma luta diária contra a carne e o espírito. Se não for Deus te guardar e a misericórdia de Deus te preparar para uma guerra, aleluia, nós não venceríamos. Mas Deus está nos dando ferramentas, aleluia, para que nós vencemos essas batalhas espirituais e possamos chegar mais longe. E o nome do Senhor será glorificado. Então creia, Deus ele é fiel. Então Deus é tão bom que ele vai nos ensinando ferramentas novas para a glória de um Deus todo-poderoso. E Deus ele é fiel. Aleluia. O interessante é que os discípulos se aproximaram, né, meio com vergonha, perto do Senhor Jesus, e eles fizeram uma pergunta, mestre, por que nós não podemos, né, expulsar, né, esses demônios? Ele falou, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, ou seja, com bastante dedicação. Então Deus, ele nos deu as ferramentas para nós se aproximarmos mais e ter comunhão com ele, matar nossas vontades, porque a carne purifica a nossa mente, o nosso coração. Quando você faz o devido jejum, você está dizendo, ó Deus, é o Senhor, estou entrando diante da tua presença, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, a tua luz, e esse momento é único, né? Então você não pode desistir. Jejua, ora, porque Deus vai te honrar. Olha o que a Bíblia diz também a respeito do propósito do jejum, né? Só para nós, é só para entendimento. Marcos capítulo 2, versículo 22 diz assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, né? Mas põe-se vinho novo em cumbucas novas. Aleluia. O que aqui está lhes ensinando? Né? Se você coloca vinho novo, né, em uma cumbuca velha, odres velhos, o que acontece? Ele rompe. Então é preciso estar tudo novo. Então, quando você faz jejum, né, lembra do batismo nas águas? A pessoa foi batizada, tudo novo. O jejum é isso, você está se preparando para algo novo. Nicodemos perguntou, Senhor, o que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que estar no ventre da minha mãe? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Então, quando nós que somos cristãos e jejuamos diante de Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma nova vida, eu não quero fazer a minha vontade, não quero fazer o meu querer, o meu eu, sabe? Eu não quero ser levado pelo orgulho, pela direção da minha carne. Então é isso. Então você está colocando vinho novo, eita glória, recebendo a presença de Deus, a alegria de Deus, a alegria de estar na presença de Deus, de vencer, de viver, de chegar mais longe. O nome do Senhor Jesus, aleluia, será glorificado na tua vida, amém? E dizendo para os alunos também, tem a apostila de estudo,
né, a respeito do jejum. Para você que quer aprender, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu quero desde já abençoar todos os amigos, alunos que participam dos estudos. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. E o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Então, algo importante também, diante do arrependimento de pecados, Samuel e o povo jejuando em Mispa, como sinal de arrependimento de seus pecados, 1 Samuel 7, versículo 6, Neemias capítulo 9, versículo 11. Então é importante, quando você jejua, você arrepende dos seus pecados. Mas pastor, eu não cometi um pecado profano, mas nós somos pecadores. Então todo dia você tem que purificar o seu coração, se libertar do mal, porque nós conhecemos a verdade, e a verdade vos libertará, porque nós somos carne, nós somos falhos. Então você tem que estar buscando a Deus para ficar de pé, né, para ser luz, sal da terra, aleluia. E o nome do Senhor é glorificado. Em situações de enfermidades, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Salmo 35, versículo 13. Daniel orando por Jerusalém, seu povo. Daniel 9, versículo 3. Nos evangelhos, a prática do jejum, a preparação para a batalha espiritual. Mateus capítulo 17, versículo 21. Como vai estar? Esse vídeo vai estar gravado no YouTube. Você pode voltar também, né? Para você acompanhar os versículos. Eu vou voltar na consagração, né? O voto do nazireado envolvia a abstinência, o jejum, a abstinência total de alimentos, de determinados tipos de alimentos. Números capítulo 6, versículo 3 e 4. No arrependimento de pecados, nós já falamos, 1 Samuel 7, 6, Neemias capítulo 9, versículo 11. É importante também, né, que até quando morria uma pessoa, as pessoas ficavam, né, diante do luto, mas eles ficavam em jejum, né? Era uma expressão de dor pela morte, né? Você pode ver que Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois pela morte de Abner. 2 Samuel capítulo 1, versículo 12 e capítulo 3, versículo 35. Por quê? Também eu entendo que na hora da morte o jejum era um sinal de... era uma expressão de dor. Não vou comer, um desespero, tal. E também, né, a pessoa, ela era uma expressão ao qual ela queria ficar forte ao mesmo tempo, porque tem coisas que não subterfúgios, né, alimentos materiais, bens materiais, riquezas, que vai te deixar forte diante de uma situação como essa. Então eles entendiam também que diante do luto era uma expressão de dor o jejum, né, e também se preparava para algo maior, ou seja, você está perdendo aqui, teve uma perca, mas porém Deus nunca perde, Deus sempre ganha, porque Deus nunca perdeu a direção, mas porém você precisa estar preparado. Então é uma preparação, isso é importante para o homem de Deus. Em meio às lutas, às enfermidades, nós temos que estar preparado. Efésios capítulo 6 diz assim, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo e resistir no dia mal. O dia mal chega para todo mundo, você tem que estar preparado. Eita, até para expulsar demônios, tem que estar no jejum e oração, para repreender enfermidades, jejum e oração. Infelizmente nós estamos vivendo uma época que muitos cristãos, né, eles estão praticamente perdendo a autoridade, porque não tem mais autoridade. Deus não mudou, mas o cristão está tão covarde. Por quê? Porque ele não está buscando. E quando você busca, quando você jejua, você tem ousadia, você tem autoridade, você tem coragem. Eita! Glória a Deus! Aleluia! Você começa a ter coragem diante das situações. E o nome de Jesus nos teus lábios, o nome de Jesus é poderoso, mas diante, quando você menciona com mais coragem, ousadia, mais poder, autoridade, como um verdadeiro embaixador de Cristo Jesus. Lembra quando Jesus entrou? Eita, maravilha, numa cidade, ele se depara com o endemoniado de Gadara, né, que ele fazia atrocidade, ele falou assim, vieste nos atormentar, filho do Altíssimo. Ou seja, eles reconheceram que Jesus era a autoridade. Maravilha, Deus é fiel. Então, vai fazendo as devidas anotações. Procurando proteção, Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e bênção de Deus sobre a viagem. Esdras capítulo 8, versículo 21 e 23. Esther pede que seu povo jejue por ela, para a proteção do seu encontro com o rei. Esther capítulo 4, versículo 16. Isso é importante, buscando proteção, aleluia. Nós vamos jejuar
buscando a Deus a proteção, o livramento, que Deus te guarde, porque quando você jejua, você está dizendo assim, a minha confiança é no Senhor. Por isso que o salmista escreve, aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Eita, maravilha, mas permanece para sempre. Então você vai permanecer porque Deus está te dando ferramentas, estratégia. Eita, maravilha. Esther convida o povo para jejuar, porque ela tinha que se apresentar perante o rei. Olha que importante esse conselho. Toda vez que a pessoa vai se apresentar perante o rei, ou seja, ou numa entrevista de emprego, pastor, mas é simples, numa entrevista de emprego, você vai tirar sua CNH, né? Você vai aí começar uma etapa, você vai fazer um curso, uma faculdade, apresenta diante de Deus, olha irmãos, ore por mim que eu vou iniciar, tal, Deus vai dar vitória, Deus vai conceder o livramento, ou você mesmo vai jejuar e apresentar perante Deus. Isso é Deus te ensinando. Por exemplo, você vai fazer um curso, Senhor, apresente esse curso, eu quero consagrar, Senhor, diante do Senhor esse curso, abre porta, toca no coração, Senhor, me dá força, sabedoria, até na prova, vamos dar um exemplo, na provinha da CNH, você tem que estudar, isso é sem dúvida, a leitura você tem que estudar, né, a teórica, você tem que fazer a prática, ler bastante o livrinho, fazer simulações, mas só que o importante, apresentar perante Deus, porque Deus vai te dar sabedoria, Deus vai clarear sua mente na hora de você responder aquelas perguntas, você vai ter lembrança, logicamente, estudando, né? Estuda. A Bíblia diz que Deus fará lembrar, o Espírito Santo te fará lembrar tudo que você leu, né? Tanto da palavra como você para crescer na graça e no conhecimento. Tá maravilha, glória a Deus. Vamos lá, é importante. Em situações de enfermidades, Davi jejuava. Salmos 35, versículo 13. Intercessão, Daniel pelo seu povo. Daniel 9, versículo 3. Nos evangelhos, a prática de batalha espiritual. Preparação para a batalha espiritual. Mateus 17, versículo 21. Isso é uma apostila que eu escrevi para crescimento. Estar com o Senhor. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente. Lucas capítulo 2, versículo 37. Ana, né, lá de Lucas, né, é importante também, a Ana também, a mãe de Samuel também, né, duas mulheres diferentes, a Ana lá de Lucas e a Ana, a mãe de Samuel. A Ana também não saía do templo, buscava Deus, clamava, né, até que um dia Deus abriu a madre, e essa Ana aqui buscava ao Senhor, e Deus lhe concedeu a vitória. Prepare-se para o ministério. Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo, e se preparou em jejum prolongado no deserto. Lucas capítulo 1, versículo 2. Ou seja, irmão, você quer que o teu ministério cresça? Você tem que fazer o que ninguém faz. Porque tem gente que quer crescer, mas não quer ler a Bíblia, não quer orar. Tem gente que quer crescer sentar no sofá. Tipo, eu quero ser usado em cura. Logicamente que vem de Deus, né? Nenhum dom é tomado à força. Eu vou jejuar e Deus vai fazer o que eu quero. Não. Mas você vai se preparar para estar disposto para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel. Então Deus é bom. Então você que tem que estar preparado para fazer a vontade de Deus, né? Ministrar ao Senhor. Os líderes da igreja em Antioquia jejuando apenas para adorar o Senhor. Atos 13, versículo 2. Enviar na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados, eles jejuavam também. Atos 13, 3. Né, estabelecer presbíteros, Atos 14, versículo 23. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando? Que nada diante de Deus é bagunçado. Você não pode chegar de qualquer jeito. Você tem que jejuar, orar, se preparar, até para pôr a mão sobre as pessoas, irmãos. Você tem que estar preparado. Por quê? Porque você vai estar entrando numa batalha. É por isso que tem muitas pessoas que caem da fé, porque eles não querem se preparar, mas querem fazer, querem se aparecer. Não, irmãos, então tudo é uma preparação, jejum. Você vê que a Bíblia diz para os presbíteros, né? Fazer a unção com óleo e curará o enfermo. Olha aí a enfermidade, a doença, o laço. Através de um homem de Deus consagrado, presbítero, Deus curará o enfermo. E eu quero dizer para você que através da tua vida Deus vai curar muita gente, Deus vai curar muita pessoa. Então se prepare. Jejum e oração. Casa de Deus só sai com jejum e oração. É como eu ensinei na aula presencial e vou ensinar aqui de novo. Importante. Tem muitas enfermidades que não são enfermidades físicas, são enfermidades espirituais, né? O mundo está enfermo espiritualmente. Então, se você não estiver preparado, você vai ficar doente também espiritualmente. Amém? Deus é fiel.
Então nós vamos entender que Deus, ele nos dá vitória, Deus, ele nos ensina, e o nome do Senhor é glorificado. Então nós vamos aprender diferentes formas do jejum. Jejum parcial, normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de abster totalmente do alimento. Então, ou seja, o que é o jejum parcial? É quando a pessoa não tem como fazer o jejum total, e ele vai deixar de se alimentar alguns alimentos, né? Por quê? Porque essa pessoa não consegue, né? Tem pessoas que têm enfermidades, lutas, quando eu falo de luta, é luta com a sua própria carne, enfermidades, diabetes, né? Então ele vai evitar um pouco, né? Então isso é importante. Eu até coloquei aqui, ó, exemplo, trabalhos que trabalha como ajudante de pedreiro, precisa tomar água. Então é muito importante que você tenha em mente que o jejum, ele gera algo novo em você, tá bom? Joel capítulo 2, versículo 12, volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Ou seja, se as pessoas entendessem, né, o propósito do jejum, a vida das pessoas nunca mais seria a mesma, até para voltar para o Senhor, aquele que já conhece a Deus, né, em jejum. Isso é importante, tá bom? Jejum para uma viagem segura. Esdras capítulo 8, versículo 21. Por exemplo, você vai viajar, se prepare durante a semana, se consagre. Ah, pastor, isso daí é fanatismo? Não. É você apresentando para Deus a sua viagem. E Deus vai te conceder a vitória, o livramento. Até sem jejuar, Deus já te concede. Imagine se jejuar. Deus é fiel. Então é importante, irmãos, para jejuar pelos filhos, família, casamento, né, viagem, faculdade. Você tem que apresentar perante a Deus tudo na tua vida, a sua vida é de Deus. Decreta um jejum santo e convocaram toda a assembleia, as autoridades de todos os habitantes do país. Joel 1, versículo 14. Também no capítulo 2, versículo 15. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Né, Esther, capítulo 4, versículo 16. Quando vem notícias ruins, devemos orar a Deus para tomarmos uma decisão certa diante de Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Ou seja, você deve orar e jejuar. Quando você recebe uma notícia ruim, você tem que jejuar. Porque para você tomar a direção certa. Eu sei que é difícil, na hora é um baque. Por isso que é necessário você estar preparado, louvado, exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então é importante. Texto para entendimento dos alunos. Lucas capítulo 5, versículo 33 e 35. A visão do reino é muito ampla e forte. Jesus ensinando as coisas espirituais para os homens, né? E também tem um jejum também, né, que nós não podemos ser hipócritas também. Tem um tipo de sacrifício que o homem faz, o jejum, que o homem quer se aparecer. E Deus, ele cobra sobre isso, não, porque Deus conhece o coração do homem. Zacarias capítulo 7, versículo 5. Olha que forte esse texto. Leia com atenção. Jeremias capítulo 14, versículo 12. Né? Se você lá, você vai ver que os homens, vamos até ler aqui para conhecimento. Jeremias capítulo 14, versículo 12. Que quando você faz jejum, Deus conhece o seu coração. Você não pode fazer um jejum hipócrita ou falso. Sabe que somente Deus, que conhece o nosso coração, vai dar a palavra perfeita. O homem pode até te aplaudir, mas diante do céu, Deus, ele vai olhar e vai balançar, né, a cabeça assim, filho, sem chance, esse jejum não foi aceito, né? Deus, ele é fiel e ele é poderoso para nos conceder o livramento. Deus conhece os nossos corações, né? Então é isso, é importante o seu coração tem que estar diante de Deus. Lembra de Daniel? Que Deus falou assim, o anjo falou, Daniel, antes que tu se inclinasse, eu ouvi a tua oração, desde o primeiro dia, eu já ouvi a sua oração, fica tranquilo, Daniel. Eu conheço o teu coração e estou te dando vitória e livramento. É isso, Deus é fiel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é o todo poderoso para nos dar grande vitória. Deus é grande. Então Deus conhece o seu coração. Olha a Bíblia de Jeremias capítulo 14, versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Ou seja,
Deus estava triste com o povo, né? Até Jeremias estava intercedendo, né? A Bíblia diz que Jeremias intercede em vão pelo povo. Por quê? Porque o povo estava afastado de Deus. O povo não estava adorando a Deus de espírito e em verdade, mas eles queriam sacrificar sem santidade. Aprenda uma coisa: se você fazer jejum por fazer e sem santidade, a Bíblia diz que sem santificação ninguém virá o Senhor. É como eu estou dizendo, é um pacote: oração, jejum, palavra e santidade, né? Você viu o que Deus disse? Jeremias capítulo 14, versículo 12. Lê com atenção. Zacarias capítulo 7, versículo 5, né? Vida e repreende a morte e traz a vontade de Deus, né? O jejum repreende a morte e traz vida. 2 Samuel 12, 22. É importante, louvado seja o nome de Jesus. Jejum era símbolo de purificação de coisas imundas e dava coragem para os homens para capacitar a exercer serviços difíceis e concluir tarefas diante até mesmo da morte. 2 Samuel capítulo 1, versículo 12, Lucas 5, 35, 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. O jejum é um ato profético que abre portas. É uma ferramenta de Deus que quebra decretos malignos e faz nascer novas esperanças. Eita, glória, olha que forte. Grava essa palavra aí, teu coração, porque Deus é fiel. Amém, meus amados? Eu quero encerrar aqui esse estudo, crendo que Deus nos ensinou, que você aprendeu sobre o jejum, né, parcial, total, jejum normal. Então é muito importante. Assista o primeiro vídeo também, é muito importante. Deixa eu até mencionar aqui a respeito das diferenças do jejum. Diferente jejum. Jejum parcial. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento por causa do trabalho. Por exemplo, lemos sobre a forma do jejum no livro de Daniel. Ou seja, Daniel fez 21 dias. Eu acredito que foi a consagração, porque não tem como fazer 21 dias total, né? E só Deus para guardar. Jejum normal é abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor adotou de jejuar no deserto. Ou seja, muitos acreditam que Jesus, quando jejuou 40 dias e 40 noites, ele bebeu água, porque o corpo não aguenta ficar 40 dias direto, né? Nós não podemos nos matar. Nós vamos matar a vontade da carne, não matar a carne. O corpo, você não vai se matar. Você vai matar as suas vontades, as suas paixões, os erros, os pecados. Tem que jogar, né, por terra em nome de Jesus. Então, como eu ensinei, o máximo do jejum aqui, que o corpo é bom para o corpo e o corpo aguenta, é 3 dias no total. Passou disso, já pode, né, te prejudicar, né? E você tem que orar a Deus, ver as suas condições, mas sempre em oração, em poder e fé, ok? Jejum total é abstinência total. Tanto você não vai beber água e nem comer nenhum alimento, né? Nós lemos isso em Esther, capítulo 4, versículo 16, em Atos, capítulo 9, versículo 9. Foi 3 dias do jejum total, tá bom? E ali você viu que Deus, ao iniciar a vida de Paulo, já começou no jejum. E Esther, para dar o livramento, né, para os judeus, fez 3 dias de jejum. E Deus honrou, hein? A forca que estava preparada, né, também naquela época, né, de Esther, a forca que estava preparada para Mardoqueu, também Deus deu vitória, até nisso. Mardoqueu é um homem de oração. E eu quero dizer para você, seja um homem e uma mulher de oração e de jejum, porque o teu propósito vai gerar milagre, e o nome do Senhor é glorificado. Então que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, e eu quero orar por você nesse exato momento e dizer para você, gratidão pela tua vida. Quero louvar a Deus pela turma de estudo do Parque Peruche e as turmas de estudos que participam conosco, pastores, amigos, apóstolos, bispos, membros, diáconos. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a nossa pastora Rosa, que nós já estamos ali na igreja dela há um tempo, já quase 6 anos, ensinando a palavra de Deus, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo e eu te engrandeço, porque eu entendi que o jejum, Senhor, nos faz se aproximar ainda mais do Senhor, e também abre portas espirituais, vencemos batalhas malignas e entendemos que através do jejum o Senhor está no controle, o Senhor é força máxima, que através do jejum nós entendemos matar a nossa vontade da carne, que através do jejum a incredulidade vai embora, o será, a dúvida, o laço maligno é quebrado, a morte é repreendida. E aqui nós estamos entendendo, Senhor, que nós precisamos jejuar, precisamos se consagrar e precisamos servir ao Senhor de espírito e em verdade,
Então nos dá força, graça para cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Que Deus venha abençoar, que Deus venha purificar o coração dessa pessoa. Por quê, Senhor? Porque algo novo vai acontecer na vida dessa pessoa. Algo grande, algo sobrenatural. Eu profetizo a paz, a vitória, a bênção, a cura. Senhor, em nome de Jesus, use essa pessoa em poder, autoridade, graça, dons espirituais, na tua palavra para ganhar muitas almas. Porque o teu Espírito Santo é fiel e é verdadeiro. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisas novas chegam na tua vida. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com um amigo para aprender sobre o jejum. Vídeo 1 e vídeo 2. Deus te abençoe.